Boa tarde, gente. Eu quero já começar falando que essa live ela vai ficar salva no meu Instagram, tá bom? Aleluia. Então daqui a pouco o pessoal já começou a entrar. Boa tarde aí, gente que está entrando. Só aguardar aí a presença da Shirla. Boa tarde, Cananda. Sentindo sua falta aqui, Cananda. Ai, ai, ai. Boa tarde, gente. Pessoal entrando aí, vamos entrar. Sheila já tá aí, vamos começar o papo com ela. Opa! Olá, Sheila. Olá, meu povo! Como estamos? Olha, pra mim você tá parecendo de cabeça pra baixo. Opa, então peraí. Vamos organizar melhor esse negócio. Tá E aí, ótimo, pastor? Sheila. Tudo bom, minha querida? Tudo na paz de Cristo. E vocês? Amém. Você tá me ouvindo bem? Certinho. Então tá bom. Sheila, primeiramente, muito obrigado por atender o nosso convite e poder participar dessa live. Nós temos aí uma horinha, porque a live no Instagram dura uma hora e quando faltam 30 segundos, eles começam a contagem regressiva e cortam. O propósito dessa live é poder edificar, encorajar, né, o povo de Deus, enchê-los de fé, num tempo de tanto medo, de tanto pânico. Nós queremos colocar fé no povo e Amém. a gente sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então nós temos que falar, e por isso que eu chamo isso aqui de o jornal da fé, né? O noticiário da fé. Amém? Bom demais. Então, Sheila, nós vamos aproveitar o máximo do tempo. Eu quero pontuar algumas coisas, eu vou te dando liberdade para falar. Então vamos lá. Sheila, eu queria que você começasse. Qual é a sua visão dentro de uma cronologia bíblica dos últimos dias, os últimos acontecimentos? Como é que você encaixa essa questão do coronavírus e tudo isso que está acontecendo? Bom, primeiramente, eu quero agradecer por esse convite maravilhoso, né? De estar com vocês Amém. aqui, de rever aí algumas pessoas queridas, né? Que estão entrando e dizer que estamos juntos aí nisso e Amém. essa pandemia aí não vai nos abalar e nem nos parar, né? Deixa eu desligar aqui o telefone que está tocando. Continua aí, Sheila. Tá certo, pastor. Então, pessoal, nós estamos realmente vivendo, né, os últimos dias sobre a Terra, né? Jesus ele fala claramente a respeito em Mateus, no capítulo 24. Jesus ele fala que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras, né, surtos, epidemias acontecendo, pestes acontecendo. Então, para mim, eu acredito que isso é apenas mais um sinal, né, da vinda de Cristo, né? Jesus está Amém. voltando e está voltando em breve, né? Ô, glória. Isso não é motivo de medo, né, para o povo de Deus. Isso deve ser motivo de Jamais. expectativa, de alegria. Afinal de contas, nós temos uma bendita esperança, não é? Que é realmente Amém. estar com o Senhor. Então, Amém. essas coisas acontecendo nesses últimos dias, deve sim ser medo para quem não tem aliança com o Senhor, para quem não entende nem conhece, né, dentro de uma cronologia bíblica, dentro do tempo que estamos vivendo, pessoas não, elas não sabem em que tempo, em que estação estamos vivendo, né? É Mas verdade. Paulo escrevendo para os irmãos em Tessalônica, ele diz: olha, acerca dos tempos, das estações, eu nem preciso vos escrever, porque vós mesmo bem sabeis, né, que o dia do Senhor está próximo, né? E ele virá como Amém. ladrão à noite, mas ele virá como ladrão para aqueles que estão na noite, né? Para os filhos das trevas, os filhos da luz, né? Nós que somos filhos da luz, filhos do dia,
esse dia não vai nos pegar de surpresa. Então, esse coronavírus e qualquer outro que virá depois disso, porque a vida segue, não é? Nós, até Jesus voltar, estaremos aqui firmes e fortes, proclamando o nome do Senhor. Então, seja esse ou seja qualquer outro que Amém. virá, não vai nos abalar e nem vai tirar o nosso foco, não é? Amém. Amém. Sheila, é tão importante, eu tenho dito, porque nesse momento começa a se passar pelos grupos de WhatsApp aquelas profecias do caos, né? E eu não sei o que coloca mais medo no povo, se são as notícias do jornal ou se são esses profetas do caos, esses profetas do medo, da morte. E eu tenho reforçado isso, que a igreja ainda está na terra, o arrebatamento não aconteceu, o povo de Deus ainda tem autoridade para ligar, desligar, exercer autoridade. Então, nós temos falado que enquanto a igreja estiver na terra, nós temos domínio sobre as circunstâncias. E isso é muito importante, o exercício da fé. Né? Nós que somos da palavra da fé, nós conhecemos os princípios da fé. Eu creio que agora é o melhor momento para a gente viver sobre a fé. Eu gostaria que você também falasse desse posicionamento, sobre agarrar o espírito da fé nesse tempo que nós estamos vivendo. Olha, eu estava até pensando, né, o apóstolo Paulo escrevendo lá em Romanos, no capítulo 8, me veio a lembrança agora, bem rapidinho, no versículo 18 ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Então, essas situações, não é? Nós sabemos que com a paralisação, com essa quarentena, né, a economia do país está começando a ser prejudicada, né? Pais de famílias, né? Pessoas assalariadas, vai ser um efeito dominó, né? Isso é uma coisa natural que vai acontecer. Sim. Mas nós temos uma palavra que vai nos sustentar, inclusive, né, nos tempos difíceis, não é? Então, amém. Eu sei que existe assim, um levantamento muito grande, né, da mídia em cima das coisas que o coronavírus tem feito, mas nós também podemos ver, né, as curas que têm acontecido, né, de pessoas que são contaminadas, né, mas que superam essa doença, não é? Então, assim, a mídia, muitas vezes, ela não tem compromisso, não é, para acalmar a população. Para a mídia, ou pelo menos a grande, não é, as grandes mídias, boa parte delas, quanto mais disseminar o medo, quanto mais deixar o povo, não é, escravizado, não é, de um terror, de um pânico, melhor, né? É como às vezes a mídia se comporta como urubus, né? Quanto mais cadáveres, quanto mais, não é, coisas ruins acontecendo, melhor para ela, mais matéria para ela fazer, mais ibope, porque as pessoas correm para ouvir a televisão, né? Para assistir, e nada de errado realmente de você, não é, se informar, ouvir realmente o que está acontecendo, não ficar alienado, claro, mas a gente, né, que é povo de Deus, que somos o povo da fé, nós Aleluia. temos que nos posicionar com responsabilidade diante desses fatos, não é? Amém. Eu estava me lembrando a respeito de Êxodo, né, quando o Senhor começou a declarar para Moisés que o povo sairia do Egito, né? Na penúltima praga, que foi a praga da escuridão, né? A praga das trevas, a Bíblia fala que havia tanta treva, e era uma treva, as trevas eram tão densas que eles por 3 dias não puderam se levantar do lugar, não conseguiam andar, não conseguiam ver uns aos outros, e logo depois, não é, dessa praga das trevas, e diga-se de passagem, havia escuridão na terra do Egito, mas nas habitações, não é, do povo de Israel, havia luz, havia esclarecimento, né? O que a luz traz? A luz traz esclarecimento, a luz traz consolo, a luz traz confiança, não é? Você imagina você levantando à noite, não é?
dormindo, você levanta à noite e não acende a luz, e talvez você saiba mais ou menos onde estão os móveis e você começa a se movimentar dentro da casa tentando não tropeçar, mas você vai com certo receio, porque afinal de contas você não tem um caminho iluminado, a luz não está brilhando naquele momento, mas a luz nas casas, né, do povo de Israel representava justamente isso, direção, né, Amém. consolo, confiança. Então, mesmo o povo, né, do Egito recebendo, né, tendo aquelas trevas sobre eles, e é isso que o mundo vive hoje. O mundo vive em trevas, não é? É O mundo, verdade. ele não tem, o mundo que não tem a palavra de Deus, eles vivem em medo, vivem em trevas, vivem desorientados. Mas essa não é a realidade da igreja, né? A Amém. nossa Amém. realidade é aquela realidade como havia com o povo de Israel. Havia Glória a luz Deus. nas Aleluia. casas de Israel. E antes mesmo, não Amém. é? Antes, até um pouco depois, né, quando o Senhor declarou a morte dos primogênitos, e o Senhor fez isso, né? A gente não pode entrar aqui em debate, eu sei que o tempo também é limitado, mas Deus não fez isso porque Deus era um Deus mau, porque Deus era um Deus esquizofrênico, né? Que ele Isso. manda matar agora, mas ama depois, ou ama e manda matar depois. Isso é Êxodo importante 12, demais. Êxodo 12:12 diz que Deus faria isso para trazer julgamento, né, sobre os deuses do Egito. Então, cada praga que houve na terra do Egito era um julgamento específico sobre um deus deles. Né? A praga das rãs, porque eles adoravam, né, uma deusa com esse formato de rã e homem e de uma mulher. Né? A praga que veio sobre os animais, o rio, né, se transformando em sangue, né? Eles adoravam o rei, né? O deus do rei, o deus do rio Nilo. Então, Uhum. o que era isso? Deus trazendo julgamento, ou seja, era a justiça de Deus sendo executada. E lá em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus está fazendo aliança com Abraão, ele fala, olha, a sua descendência ficará escrava por 400 anos, mas eu julgarei o povo que escravizar Amém. os seus descendentes. Então, Amém. essa matança que houve dos primogênitos, né, era simplesmente, não é, julgamento por causa da idolatria do povo, por causa da dureza do coração do povo, né? E especificamente também de Faraó. Mas olha só que interessante, porque com as trevas nas casas dos israelitas havia luz. Amém. Com a matança, não é, com a morte acontecendo em toda a terra do Egito, não é? A instrução de Deus foi: pegue um cordeiro, mate esse cordeiro, coma a carne desse cordeiro e aplique o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. E quando eu vir o sangue, eu vou passar por cima. Ou seja, Amém. vocês estarão protegidos por causa do sangue. Glória a E todos Deus. nós sabemos que aquele sangue daquele animal era apenas uma tipologia, era apenas algo mostrando o verdadeiro cordeiro que um dia morreria. Né? João, ele disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, falando a respeito de Jesus. Então, nós temos assim um excelente exemplo no Velho Testamento que hoje nós temos como realidade. Né? Nós temos um cordeiro, ele foi morto Amém. em nosso lugar. O sangue dele foi vertido, ou seja, o sangue dele foi derramado. E sabe por que nós agora estamos debaixo desse sangue? Quando Glória existe a Deus. mortandade dessa forma, quando existe, né, uma pandemia dessa forma, o povo de Deus tem que se posicionar e dizer, sabe uma coisa? Pode haver destruição para aquele que não confia no Senhor, mas porque eu tenho uma aliança de sangue com Amém. Deus. É isso Porque aí. eu tenho uma aliança com o Senhor. A minha casa, a minha família está guardada. Amém. Foi Sheila, exatamente glória isso a que Deus. aconteceu. Aleluia. Sheila, eu quero pontuar algo mais. Em Atos capítulo 2, versículo 17, aquele discurso de Pedro no dia de Pentecostes, e ele diz assim, nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Com base nesse texto, e não só com base nesse texto, mas homens e mulheres de Deus
já vem profetizando a respeito do agir do Espírito Santo nesses dias. Então, eu particularmente, eu estou gerando em mim uma grande expectativa de que em tudo isso nós vamos, as igrejas da palavra, do Espírito, que creem no poder de Deus, nós vamos começar a viver uma dimensão de manifestações do Espírito, das manifestações dos dons de poder, os 5 ministérios atingindo a sua potência máxima nesses dias. O que você crê? Qual é a sua expectativa para o mover do Espírito Santo nesses últimos dias, né, que nós estamos vivendo? O que você crê que nós temos que aguardar desse mover do Espírito Santo? Olha, como o Pedro mesmo profetizou, né? Esses últimos dias é exatamente esse que nós estamos vivendo, né? Amém. Então, nós podemos, com certeza, ter essa expectativa de que o Espírito Santo, através do novo nascimento, ele habita em nós, mas ele não só veio para nos beneficiar, ele também veio sobre nós, não é? O novo nascimento, ele te beneficia porque você agora faz parte do reino de Deus, da família de Deus, através do novo nascimento, com o espírito humano regenerado e vivificado em Cristo. Mas o Espírito Santo, ele não quer ficar só dentro, ele quer vir sobre você. E quando nós falamos dessa obra a obra do Espírito sobre o crente, é justamente para tocar pessoas. E é esse o momento, não é, da igreja se levantar. Esse é o momento, não é, da igreja... Porque, veja bem, nós estamos numa quarentena, não é? Algumas igrejas tiveram que fechar as suas portas por causa de também colaborar com as autoridades locais para que não haja, não é, o espalhar desse vírus. Mas deixa eu dizer, pessoal, igreja não é um prédio. Amém. Nós nos reunimos, é lógico, a Bíblia fala sobre você congregar e estar lá, e vamos fazer isso em breve, né? E temos expectativa de estar junto com os irmãos, mas a igreja é você, dentro da sua casa, por onde você passa, e essa expectativa, não é, da atuação dos dons do Espírito na vida, não só de líderes, não é? Não só de quem é pastor, de quem é mestre, de quem é profeta, não é? Esse chamamento é para o corpo de Cristo, né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando em Coríntios, né? Ele fala sobre o ministério da reconciliação. E ele não diz que o ministério da reconciliação é só para os presbíteros, né? Indicando apenas a liderança da igreja ou pessoas que são chamadas para liderar. Mas todo o corpo de Cristo tem agora esse ministério, essa palavra da reconciliação. Então, que fase melhor de você exercitar, de você ser um instrumento da parte de Deus, não é? Para ser usado pelos dons, para colocar aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem recebido, né, na igreja todos esses anos. Esse é o melhor momento, não é, de você oferecer, eu posso orar por você, né? A gente está distante, estamos, né? Eu sei que você está trancafiado na sua casa, com medo, não é? E usar o WhatsApp, né? Usar esses meios de comunicação nesse momento, para, ao invés de semear medo, ao invés de semear ou magnificar a doença, e veja bem, a gente está falando isso com responsabilidade, não estamos aqui subestimando, não é? Não queremos aqui que as pessoas não tenham mais os cuidados devidos que o Ministério da Saúde tem nos informado, né? Nós vamos fazer as coisas com responsabilidade. Mas que tal, ao invés de espalhar medo, ao invés de espalhar dados de morte, né, que o coronavírus já tem feito pelo mundo afora, que tal mandar uma palavra, não é, de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de, sabe, de saúde para alguém, pegar o telefone... Não é? Ligar por alguém e dizer, olha, e aí, como é que tá na tua casa? Tá tudo bem? Eu posso orar por você? Porque, veja bem, é em tempos assim que o mundo fica sensível para receber de Deus. E a igreja não pode se acovardar nesse momento e agir como o ímpio age.
é esse momento que nós precisamos nos levantar como igreja, e eu já disse, igreja não é prédio, né? Igreja somos nós, e de avançarmos, porque, olha, as pessoas com medo, as pessoas com incertezas, é esse momento que talvez um ímpio, se você pregasse para ele, ele não ouviria, não é? Porque está tudo bem acontecendo na vida dele, né? Ele tem a sua autossuficiência, ele acha que consegue fazer tudo, mas veja bem, um vírus desestabiliza nações inteiras. Ou seja, aquela pessoa que talvez não estivesse tão aberta para o evangelho, por causa do temor, do medo, não é? Dessas coisas que estão acontecendo, a pessoa, ela, pelo menos, ela para pensar, não é? E É é esse verdade, é momento que verdade. a igreja precisa realmente se levantar e ser um instrumento de paz, um instrumento, não é, Glória a de Deus. cura, um instrumento de trazer realmente uma palavra de esperança, porque nós não podemos entrar nessa, sabe, nesse círculo vicioso, né, que tem acontecido, né, de só vermos o lado negativo dessa pandemia, não é, do que vai acontecer, estamos todos em casa esperando morrer. Não, essa não é e nem deve ser o nosso posicionamento. Nosso posicionamento é: o diabo tem feito isso, e olha que não foi Deus que trouxe essa Isso. epidemia, né, sobre as nações. Ei, o diabo está se levantando contra a humanidade, é hora da igreja se levantar, não é, com força, com poder, com autoridade, e dizer: ei, eu sei que você está trancafiado aí, cheio de medo, mas eu tenho uma palavra de salvação para a tua vida. Uau! Eu tenho uma palavra que vai animar você. Eu tenho uma Glória a palavra que Deus. vai te dar uma esperança. Você não precisa Glória a viver em Deus. medo. Você pode ser Aleluia. protegido. Você pode ser livrado dessa peste. Então, a igreja Aleluia. pode, tem o seu papel fundamental nesse tempo. Uau, Sheila, que palavra! Como a gente está sendo edificado, encorajado por tudo que Amém. você está falando. Eu quero incentivar cada uma de pessoas que estão aí nos assistindo, depois dessa live, gente, liga para alguém, faz um WhatsApp com alguém aí e ministra uma palavra, uma oração. Pessoas acuadas, com depressão, gente pensando em se matar, gente. Pessoas com pensamento de suicídio, desesperada. Nós temos uma resposta, nós temos uma palavra da parte de Deus. Então, entre em contato com alguém, ligue para alguém, faça uma chamada por vídeo, pelo WhatsApp, com alguém, transmita uma palavra de fé, uma palavra que vai arrancar de dentro da pessoa esse espírito de medo, de depressão, esses pensamentos de morte, porque Deus é conosco e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É o que nós cremos. Sheila, um outro aspecto que eu gostaria que você tocasse, você até já falou um pouquinho, mas a gente percebe que vai haver uma necessidade, né, de um exercício de fé na área financeira. Né? Na área financeira. E quando nós falamos de finanças, principalmente nós somos povo de Deus, nós falamos de oferta e de dízimos. E a tendência nesse período, né, por causa do medo, por causa das ameaças que estão de falta, o povo de Deus parar com as suas sementes. E a gente conhece a palavra, sabe a implicação de você parar de semear. Então, eu gostaria que você desse uma palavra sobre isso, aquilo que está no teu coração, a respeito de fé, finanças, para esse tempo, para esse momento. Uhum. Olha, pastor, voltando para Êxodo, né? Eu acho que Pode ficar livre. meu coração está indo para Êxodo, né? Assim como, né, no anúncio, né, da morte dos primogênitos, onde Deus ele instrui a Moisés que cada chefe de família, cada casa deveria sacrificar um cordeiro, né, e aspergir o sangue, ou seja, aplicar o sangue nos umbrais das casas para que eles fossem protegidos. É bem interessante porque no capítulo 11 ainda, no versículo 2, antes dessa praga, né, da morte dos primogênitos acontecer, Deus ele fala para o povo de Israel, ele diz: olha, peça a cada homem e mulher, você vai pedir o seu vizinho ouro, Uau. prata, não é?
E veja bem, olha só que interessante. Quando a matança vem, ou seja, quando a morte começa a operar na terra do Egito, e o povo de Israel está protegido por causa do sangue, e isso trazendo uma alusão para nós hoje, nós, o povo de Deus, estamos protegidos por causa do sangue, né? Do Cordeiro verdadeiro, né? O Cordeiro de Deus, que é Jesus, e por isso estamos protegidos dessa mortandade que está acontecendo. Veja bem, quando eles saíram, porque Faraó finalmente, depois da morte do seu primogênito, Faraó então deixa o povo de Deus ir, e a Bíblia fala que eles saíram do Egito ricos, com prata, com ouro, com vestes, não é? Glória Ou a seja, Deus. a Bíblia fala que as roupas deles não se envelheciam no Uau! deserto. A Bíblia fala que os sapatos deles, né, também não furaram. E a Bíblia é interessante porque tem uma versão da Bíblia que diz que nem os pés do povo de Israel inchou durante o Uau! período. Glória a Deus. Ou seja, em meio à mortandade, em meio a trevas acontecendo na terra do Egito, o povo de Deus sai protegido desse lugar e sai com ouro e com prata. Glória a E nós Deus. sabemos que aquilo que eles levaram de ouro e de prata foi uma espécie de indenização, 400 anos servindo como escravos, trabalhando livremente só para comer e dormir, mas Deus ele faz questão de trazer uma indenização para o povo de Israel. Sheila, deixa eu só falar algo dentro do que você está dizendo. Há um tempo atrás eu preguei sobre isso e eu fiz um cálculo baseado em reais, nossa moeda. Quanto seria por pessoa essa indenização? Em real, você pegar aí 430 anos, né? E você fizer o cálculo, daria 5 milhões por pessoa. 5 milhões por pessoa de indenização. Então, eles saíram do Egito, eles não saíram com muito dinheiro, eles saíram do Egito milionários. Então, isso é poderoso o que você está falando. Isso mesmo. E, assim, a gente fala sobre finanças com muita responsabilidade e, sabe, o que nós passamos é o que a Bíblia fala, não é? Amém. Quando você para de plantar a sua semente, né, e começa a comer da sua semente que deveria ser plantada, qualquer agricultor vai te dizer, ele guarda a melhor semente para plantar. Por quê? Porque é daquela semente que ele planta que vem todo o potencial da sua colheita. Né? Então, mesmo você e eu estando, né, nesse momento, sem estar indo fisicamente a uma igreja, né, Deus já nos abençoou com meios de nós podermos estar plantando, né, na nossa igreja local, abençoando a vida de pessoas, abençoando ministérios, né, levando realmente o seu dízimo, porque deixa eu te dizer, pessoal, nós não estamos aqui, não é, para tirar dinheiro de você, né? Na verdade, Isso nós aí. estamos te dando uma receita de como você pode prosperar nesse tempo de crise. Porque deixa eu te dizer, glória a Deus. Tem uma crise acontecendo já sobre não só o Brasil, mas sobre o mundo todo. Onde essa doença estiver passando, vai haver um efeito dominó na economia, não é? Na questão da saúde. Mas sabe uma coisa? Você e eu podemos ser livrados disso. E como é que isso acontece? Não é? Com a nossa semente. Entendendo que Deus tem nos prosperado, entendendo Amém. que as riquezas, não é, nos pertencem. E sabe, eu estava me lembrando de uma época, de uma crise que a gente teve, né? Recentemente, uma crise mesmo, né? Financeira. A gente, na verdade, estava começando a sair de uma, né? De alguns anos. E sabe, naturalmente falando, não é? Você que é ministro itinerante como eu sou, naturalmente falando, eu comecei a ver porque as finanças começaram a descer um pouco. E você, nesse momento, você fica temente. Olha, é hora de guardar. A mente natural
vai dizer para você, é hora de economizar. E eu não estou aqui de forma nenhuma, com nenhuma irresponsabilidade, dizendo que você não deve, sim, fazer um orçamento familiar, sim, viver dentro das suas condições. Esse não é o Isso. tempo de você se endividar, esse não é o tempo de você comprar coisas Amém. supérfluas, não é? Amém. Esse não é o tempo, talvez, de você trocar de carro, se o seu carro ainda dá para você andar nele. Ou seja, Isso aí. vamos tomar, né, decisões sábias, não é? Vamos tomar decisões financeiras prudentes, não é? Mas veja bem, quando eu começo a perceber que as minhas finanças estavam descendo e o medo tentando dominar o meu coração e a forma como eu dava, eu disse, peraí, alguma coisa está errada. E eu tomei uma atitude, eu estou te dizendo, né, o que que eu fiz, né, mediante ao medo da escassez, ao medo de Uau. não dar, ao medo, né, de contas não serem pagas. Eu disse, eu não fui chamada para viver em medo nessa área. Então, eu Amém. comecei a duplicar as minhas ofertas. Foi Uau. isso que eu fiz. Isso que eu fiz. Eu fazia investimento em missionários fora do país, ministérios parceiros, não é, que eu tenho, que eu, né, sou associada para receber da unção de certos ministros. E eu decidi, eu vou começar a duplicar. Eu vou ver quem é que vai ganhar nessa luta, né? Uau. Se é o diabo ou se é Deus, ou a mim, né? Uau. Se é o diabo ou eu. Quem vai ganhar é a abundância ou a escassez? Eu comecei a fazer isso em fé, não é? E comecei a apertar o meu dar, sabe? A fazer com propósito mesmo, a fazer diligentemente, não só colocando uma oferta lá, não, mas eu fazia, entendeu? Com entendimento. E deixa eu te dizer, eu tive milagres financeiros acontecendo, Glória a dinheiro Deus. chegando de onde eu não sabia de onde vinha, não é? Pessoas me ligando para querer me abençoar, sabe? E você pode até dizer, mas você é conhecida, né? Você roda o Brasil e o mundo. Mas deixa eu te dizer, querido, Deus, ele sabe do seu número. Ele tem, eu costumo Amém. dizer assim, Deus, ele conhece o seu endereço. Amém. E por mais que você seja só um funcionário dentro de um escritório, deixa eu te dizer, Deus, ele tem formas extraordinárias e formas sobrenaturais para fazer o suprimento chegar na tua mão. Então, Uau. esse não é o tempo de você parar, né, de semear, não é o tempo de você parar e ter medo com relação às suas finanças. Seja prudente, como eu falei, né? Evite gastos supérfluos, não é? Se mantenha dentro do seu orçamento familiar, né, do seu orçamento mensal, não procure dívidas, esse não é o momento, mas dê com força, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, né? Oferte Uau. com força, porque é só assim, é o princípio bíblico que você pode prosperar, que você pode vencer toda a escassez e toda a miséria nesse tempo. É Uau. ofertando. Sheila, que palavra! Poxa, como eu estou sendo encorajado. Eu acredito que todos os irmãos que estão sendo encorajados por essa Amém. palavra de fé. Porque nós ligamos. Eu já decidi parar de assistir a televisão porque não dá. Né? É o tempo todo medo, é um momento pânico. E o que a Sim. gente começa a perceber? Eu queria pedir para você falar sobre isso, a necessidade e como guardar a mente e o coração. Porque em meio a tudo isso, o que está acontecendo? Pessoas com depressão, síndrome do pânico, pensamentos de suicídio, Uhum. né? Então, assim, há uma necessidade. Provérbios fala sobre tudo que se deve guardar, guardar o coração. A Bíblia fala sobre combater o bom combate da fé, a mente, né, guardada. Eu queria que você ajudasse as pessoas que estão vendo e nos ouvindo, como que elas podem guardar de forma prática a mente e o coração delas dentro disso que nós estamos vivendo. Olha, a nossa única salvação é a palavra, né? E Amém. graças a Deus, porque a palavra ela é suficiente para resolver qualquer aspecto, qualquer área da sua vida. Então, o conselho que a gente tem é o único conselho que nós aprendemos e que funciona. Né? Eu costumo dizer, se alguém chega para mim e diz que essa questão de ofertar
e prosperar, e milagre financeiro, ou milagre na área da saúde, isso não funciona, chegou tarde demais. Eu já experimentei, né, de provisão sobrenatural, já experimentei de cura sobrenatural, já experimentei da bondade de Deus em momentos que eu nem merecia. Então, alguém chegar para mim e dizer, olha, isso aqui não funciona, chegou tarde. Né? Então, eu tenho essa convicção, e eu sei também que você, pastor, tem essa mesma convicção na palavra de Deus, de que ela é a resposta para qualquer situação. Então, como é que eu faço, né, para começar a pensar como Deus pensa nessa área? A agir, não é, como Deus quer que eu haja nessa área? É através da palavra. Né? Eu costumo dizer, a palavra ela tem uma receita para qualquer área da sua vida, inclusive receita para bolo, né? Lá tem até como você fazer pão. Mas, enfim, Deus, ele quer que nós vamos até a sua palavra. É através da palavra de Deus que nós podemos, não é, receber, inclusive, a transformação da nossa mente, né? Amém. É nossa responsabilidade renovar nossa mente com a Amém, palavra de amém, Deus. amém, Né? Muitas amém. vezes a pessoa pensa que é Deus que faz essa renovação, né? Que é Deus que tem que fazer esse trabalho em nós, mas ele já fez no Espírito, não é? Ele Amém. já nos vivificou, ele já nos transformou, e agora cabe a nós renovarmos a nossa mente, que é a nossa emoção, nosso intelecto, a nossa vontade, e colocar isso em linha com a palavra. Então, Amém. um simples conselho que eu daria, que é algo que aconteceu e que me ajudou bastante. Procure, e isso é muito fácil, você... Até no Google, né, você pode encontrar versículos que vão te falar a respeito especificamente de prosperidade, ou a respeito de dinheiro, né, de área financeira. E a Bíblia vai ter versículos específicos para todas as outras áreas, seja cura, não é, seja restauração, seja na área do casamento, na área de amizades, enfim, todos os aspectos. Mas já que estamos falando, né, dessa área de prosperidade, né, dessa área financeira, pegue versículos na Bíblia, não é, que fala a respeito, né, de finanças, e comece a não só ler, meditar e também declarar com a sua boca em voz alta aqueles versículos. Deixe esse versículo entrar no seu coração. E essas verdades da palavra de Deus vão ser tão convincentes, vão tornar uma convicção tão grande no seu coração, que mesmo em meio ao caos, mas você não vai ser movido pelo caos, você vai ser movido pelo que a palavra de Deus diz. Amém, amém. Nós somos movidos não por vista, como Paulo disse, né? Nós não vivemos pelo que vemos, não é? Nós andamos pela fé. Glória a Deus. Agora, mais do que nunca, eu creio, pastor, que a gente vai ter que realmente subir de nível nessa área de finanças, nesse tempo, sabe? Isso é verdade. Percebendo, não é? Percebendo mesmo. Hoje eu recebo algumas notificações, né, de alguns sites nos Estados Unidos sobre informações de lá. Eu tenho muitos amigos lá, né? Vou muitos anos para os Estados Unidos, então eu tenho uma conexão muito forte com a América. E eu recebi esse informativo que parece que um número alto aí, milhões de americanos dizendo que já estão desempregados. Isso tudo como consequência dessa pandemia. Então, é só um aviso, né? Nós não cremos como igreja, nós oramos, né? Nós abençoamos a nossa nação, mas existem coisas que são naturais, que acontecem, né? Jesus disse, olha, nós estamos no mundo, né? Nós vamos ter aflições aqui nesse mundo. Então, e é por isso que a Bíblia fala em Timóteo de nós orarmos pelos reis, pelos presidentes, por pessoas que estão em lugar de autoridade, para nós vivermos uma vida sossegada, para nós vivermos uma vida quieta, uma vida tranquila. Ou seja, o que acontece na nossa nação afeta a nossa igreja, afeta o povo de Deus. Então, com essa pandemia, né, naturalmente falando, vai haver uma crise econômica. Mas deixa eu te dizer já, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Amém, amém. Essa deve ser
a nossa confissão a partir de agora: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Então, Glória a mesmo o mundo Deus. experimentando de escassez, de desemprego subindo, não é? Tantas coisas acontecendo, mas nós temos a palavra que vai trazer suprimento. Por mais que você seja demitido amanhã, a sua fonte não é o seu contra-cheque. A nossa Amém. fonte é o Senhor. Glória a Deus. As rendas da igreja não são os dízimos simplesmente dos seus membros ou das ofertas, da generosidade. Sim, Deus usa isso. Mas sabe, pastor, se ninguém na sua igreja decidir não dar, Deus vai levantar alguém do outro lado do oceano Eu creio. cumprir a vontade dele. Eu sei que você tem um povo generoso, eu sei que o seu povo pega junto com você, e eles não são nem doidos de perder essa oportunidade de prosperar nesse tempo de crise, né? E o caminho de Amém, amém. prosperar é esse: medite na palavra de Deus sobre essa área, confesse a palavra de Deus, não o que a sua conta bancária diz, confesse o que a palavra de Deus diz, Isso. né, sobre essa Amém. área, e veja Deus fazer o milagre. Amém. Sheila, que nossa, como está sendo bom. Essa live, ela vai ficar... Eu que estou amando aqui essa live, viu? Tem bastante gente aí, eu estou vendo várias pessoas comentando. Sejam muito obrigado pelos irmãos, tem vários pastores, pessoal que foi aluno do Rema, pessoal do Verbo da Vida, glória a Deus. Pessoal também. Minha amiga Lidy Gomes, olha aí que bênção. Está participando Amém. aqui. Ela é lá de Olinda, pastor. Olha só, que bênção. A igreja Sheila, dela vamos falar vamos destacar um outro ponto, porque não só pessoas da Palavra da Fé vão assistir esse vídeo depois que ficar salvo. Então, existem algumas coisas que eu quero deixar clara. Vamos lá. Quem é o causador desse vírus? É Deus. Deus fez esse vírus para ensinar a gente a ser humilde, para fazer a gente ir para a igreja, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Quem é que fez esse vírus, Sheila? Por favor. Misericórdia! Olha, seria interessante, né, a gente falar um pouquinho sobre o caráter do nosso pai, né? Pode falar. A minha pergunta é simples, né? Eu às vezes pergunto: olha, você que é pai, você que é mãe, e se não foi pai nem mãe, talvez você seja tio, tia, né? E se não for nada disso, imagine-se, coloque-se no lugar de um pai, né? Se você fosse um pai, você colocaria algum tipo de enfermidade, uma gripezinha leve no seu filho, para ensiná-lo alguma coisa? Né? Então, assim, se nós que somos imperfeitos ainda, porque estamos caminhando para a perfeição, se nós não somos ainda perfeitos, mas nós não temos esse coração de trazer um dano para o nosso filho, para o nosso sobrinho, né, para um familiar, para um ser humano, como é que podemos pensar nessa loucura de Deus fazer isso? Eu fico impressionada, não é? Então, a Bíblia fala que toda boa dádiva vem do Pai todo dom perfeito vem dele. Só para você saber, você que está nos assistindo agora, e talvez você tenha até assim essa dúvida no seu coração, deixa eu te dizer, todos esses cientistas, todas essas pessoas trabalhando 24 horas em laboratório para descobrir uma cura, não só do corona, mas qualquer outra cura que tenha já acontecido, não é? Ou descobertas de curas no passado que já tenha acontecido, deixa eu te dizer, esse conhecimento não veio do diabo. Esse conhecimento e essa sabedoria para trazer alívio para a humanidade através de remédios, através de tratamentos. Esse alívio, querido, veio de Deus. É Deus que tem o interesse de trazer alívio para a humanidade. E sabe, obviamente, sim, podemos ser curados, né? Orando e crendo, confessando a palavra, podemos, mas nem todos estão no mesmo nível de fé. E Deus, ele é tão bondoso que ele não diz assim: olha, se você tem fé, você é curado, se você não tem fé, se vira. Não, ele nos deu agentes médicos, sabe? Pessoas que têm a vocação, que trabalham nisso, não para ganhar um salário, mas têm a vocação de salvar vidas. Você acha que esse desejo, né, de salvar vidas veio do diabo?
Deus é que levanta agentes na área da saúde. Deus Uau! levanta agentes, né, como médicos, como enfermeiras, como cuidadores de idosos, pessoas que querem fazer o bem para a humanidade, que querem trazer um certo alívio para a humanidade. Tudo isso veio de Deus. Sabe, é interessante em Romanos, né, Paulo falando, ele diz, vocês esqueceis, né? Esquecestes, pois, que foi a bondade de Deus que te trouxe ao arrependimento. É a Isso. bondade, foi a bondade de Deus que nos trouxe ao arrependimento, né? Foi quando nós reconhecemos que mesmo não merecendo, Jesus morreu por nós e ele nos deu Jesus, que era justo, que não havia pecado, mas mesmo assim ele deu o seu único filho, né, para que o mundo não perecesse, mas que tivesse vida e vida em abundância nele. Meu amigo, é impossível dizer que foi Deus que fabricou ou foi Deus que trouxe, não é, esse vírus. O diabo fez esse vírus, né? Amém. Isso aí. Obviamente, e a gente precisa entender isso, não é? O mundo, depois que Adão pecou, o mundo está debaixo de uma maldição. Existem mutações em animais, mutações na natureza acontecendo, mas isso tudo foi por causa do pecado de Adão. Né? Então, todas essas doenças, todas essas enfermidades, não é, que nós vemos acontecendo, essas enfermidades não vêm de Deus. Essas Amém. enfermidades vieram como consequência do pecado. E a Bíblia fala que Jesus, ele se levantou para destruir as obras do diabo. Amém. É tão simples que a religião tenta nos confundir. Jesus disse muito claramente, ele disse, olha, vem aí o inimigo. E eu não tenho nada a ver com ele. Uau! Nada a ver com ele. Ou seja, Isso. Jesus e o diabo são totalmente opostos um ao outro. E pessoas falam, não, mas Deus, ele criou o mal, e eu gostaria muito de ter muito tempo para levar você para a raiz hebraica desse versículo, onde ele criou o mal, né? Onde ele fez o ferreiro, né? Criou o ferreiro, criou também o assolador para destruir. Eu não tenho tempo, né, para isso agora. Mas Amém. deixa eu te dizer, querido, Deus... Ele é um Deus bom, sempre foi um Deus bom. E nos versículos do Velho Testamento, que você vê lá que Deus feriu tal povo, que Deus trouxe enfermidade tal povo, existe algo no hebraico chamado verbo permissivo, né? E quando traduziram a Bíblia para a nossa linguagem, não é? Até mesmo por causa talvez até da limitação do conhecimento na época, né? Das pessoas que transcreveram a Bíblia, e não estou julgando e nem criticando, fizeram um excelente trabalho, graças a Deus por eles, porque temos uma palavra de Deus escrita, né? Mas os versículos que diz que Deus feriu, que Deus matou, que Deus trouxe enfermidade, vão ser sempre no hebraico, no sentido permissivo. E por que é que Deus permite, né? Pessoas perguntam, mas por que Deus permite? Se Deus é bom, por que Deus permite essa pandemia acontecer? É muito simples. Muito simples. Deus deu ao homem a autoridade da terra. É como você ser dono de uma propriedade. Você é dono de uma casa e você aluga a sua casa para um inquilino. Então, enquanto o tempo do contrato rezar, você é impedido pela lei de entrar na casa desse seu inquilino, de fazer mudanças na casa, a não ser que o inquilino concorde e deixe você fazer. E é isso que está acontecendo na Terra. Adão pegou essa autoridade que ele tinha, entregou nas mãos do diabo, e Deus, até o final desse contrato, só pode fazer aquilo que o inquilino permitir e deixar. Por isso a importância de nós aceitarmos a Jesus, de nós andarmos em linha com a palavra dele. Por quê? Porque em áreas da nossa vida que não está em linha com a vontade dele, mas eu deixo ele agir e eu dou a ele a permissão para ele operar, então ele vem, ele me restaura, ele me cura, não é? As consequências do diabo, né, no mundo não vão me atingir, né? Eu vou ser poupada e livrada, mas é porque eu, como inquilina, disse, Amém. Senhor, aqui o Senhor pode fazer e entrar. Amém.
Shirla, subiu ao meu coração, porque o que tem sido noticiado o tempo todo é a faixa de risco da questão do coronavírus, que são as pessoas de 60 anos para cima. E subiu ao meu coração sobre essa opressão na vida desses irmãos da terceira idade. Né? Eu queria que você agora desse uma palavra específica para essas pessoas, homens, mulheres, 60 anos, que estão sendo chamados pelo mundo de faixa de risco, mas não é assim que Deus chama eles. Então, eu gostaria que você agora desse uma palavra específica para esse grupo, e logo a seguir, nós temos aí ainda 10 minutos, que você ministrasse uma oração, liberasse palavras proféticas, por favor. Amém. Olha, eu sei que o mundo nesse momento chama os de melhor idade, né? Grupo de risco. E sabe, existe, na verdade, um cuidado, né? Eu acho que as famílias, né, que têm os seus pais, os seus avós, agora estão trabalhando justamente para proteger os seus idosos. E sabe, você que tem e é acima de 60 anos, eles até aumentaram, né? Agora, idoso mesmo é a partir de 80, parece, ou 85, é uma coisa assim. Mas eu quero que você saiba que a Bíblia fala que na velhice você ainda dará fruto. Glória a Deus. Deus, ele não, assim, elimina você, não é? De prosperar, de produzir aqui na terra, né? De ser usado por Ele para alcançar vidas, porque você tem 60 anos na sua identidade, ou acima disso. Não é? Em Deus e na mente de Deus, ele fala, na sua velhice você ainda vai dar fruto. Então, esse não é o momento, não é de você olhar todas essas coisas e dizer, a sociedade não me ama, né? Estão querendo nos trancafiar. E sabe, eu quero até pedir, por favor, colabore com a sua família. Eles querem ajudar vocês. Eu sei que, né, como uma pessoa já madura, como vocês são, cabelos brancos, não é? E a Bíblia fala dos cabelos brancos, que isso é uma honra, verdadeiramente, mas sabe, nós queremos proteger vocês. Então, obviamente, aquilo que é natural você precisa fazer, como todos os outros grupos, né, estão fazendo, mas eu não quero que você caia nessa armadilha do diabo, que vem trazer para você medo, que vem trazer para você depressão, que vem trazer para você opressão e dizendo que você é o lixo da sociedade que agora tem que ficar dentro de casa enquanto as outras pessoas normais e as outras pessoas saudáveis, não é, voltam à sua vida normal. Não, você tem um futuro brilhante em Deus. Não é? A sua vida é uma vida realmente para ser olhada, para ser, né, como uma referência. E Deus espera que você dê frutos, mesmo Amém. na sua velhice. Então, Amém. eu diria para você, medite na palavra, confesse a palavra de Deus sobre os seus ossos, sobre o seu corpo físico, porque, deixa eu te dizer, Deus tem uma vida longa para te dar. Ele te sacia com vida longa, não é? E você é tão importante para nós. É através dos seus exemplos, não é? De erros e acertos que vocês tiveram na vida, que nós que somos uma geração mais nova, podemos olhar, podemos realmente copiar algumas coisas de obediência ao Senhor e de fidelidade ao Senhor ao longo dos anos. Então, eu quero encorajar você, que tem acima de 60 anos, não fique prostrado. O seu momento agora é de se levantar com força. Eu me lembro até de Caleb, pastor. Caleb, não é? Ele estava pronto para possuir a terra, mas o povo de Israel, eles estavam incrédulos. E a Bíblia fala que eles tiveram que esperar, Josué e Caleb tiveram que esperar por mais tempo, não é? E veja bem, quando... então, já na posição de Josué como líder, e eles agora passam do Jordão e vão realmente conquistar a terra, Caleb diz, ei, eu quero o meu monte, aquele monte que o Senhor me deu, porque há 40 anos, quando ele me disse, eu estava pronto para entrar. Amém. E eu tenho a mesma força de antes. Então, que você seja fortalecido em nome de Jesus e avance, mesmo na idade avançada.
Amém. Sheila, que bênção. Eu estou vendo aqui os comentários, está todo mundo recebendo, está todo mundo pedindo mais live. E a gente tenta encaixar isso aí. E eu quero avisar para o pessoal que essa live vai ficar salva no meu Instagram. Tá bom, pessoal? Obrigado por todos vocês. Sheila, muito obrigado. Que hora abençoada, que hora poderosa. Bem, tá bom? Eu que agradeço pela honra. Amém. Para a gente encerrar, eu queria que você orasse. Nós temos 108 pessoas com a gente ao vivo. Ore por essas pessoas e por aqueles que vão assistir depois. Amém. Obrigado. Eu queria só, antes disso, agradecer, né, de coração aí o seu convite, a honra, né, de estar podendo falar com o seu povo e com alguns amigos aí. Bianca, nega! Essa Bianca tá lá na Alemanha, minha amiga. Uau. Maravilhosa. Depois eu vou olhar todo mundo. Tayala, de Salvador, que bênção. Estou maravilhada por todo mundo estar assistindo e obrigado de novo, pastor. Eu quero ter a honra nesse momento, né, de orar por todos vocês que estão nos assistindo e aqueles que depois também vão assistir com esse vídeo. Eu creio realmente no poder de Deus operando em nossas vidas. Amém. Ora aí, minha querida, pode orar. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por essa tarde abençoada. Nós te louvamos porque sabemos que temos a proteção divina do Senhor em tempos tão conturbados e tempos tão incertos como esse, Pai. Nós te louvamos porque nós temos a garantia e a confiança de que o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda de todo mal. Amém. O Senhor é aquele que nos protege das setas do inimigo. E, Pai, nós como igreja, nesse momento, oramos pela nossa nação. Oramos pelas nações do mundo que estão sendo afetadas por causa desse vírus. Nós, como igreja, declaramos, em nome Pai, de Jesus, em nome de Jesus, a paralisação desse vírus. Nós declaramos a cura para esse vírus. Cientistas, pessoas da área da saúde trabalhando, em nome de recebendo Jesus. informações do céu Em nome de como Jesus. produzir uma vacina que vai paralisar com essa pandemia, Pai. Amém. Senhor, nós oramos por todo o teu povo, sobre toda a face da terra. Oramos e abençoamos cada vida que confessa ao Senhor como Senhor da vida delas. Pai, nós oramos pelos missionários que estão no campo. Em nome de Jesus. Pai, que estão passando também por tempos de desafios. Nós declaramos a bênção do Senhor. Nós declaramos o poder do Senhor nos livrando. Em nome de Jesus. Eu creio. Nação brasileira, em nome de Jesus. Essa nação é abençoada. Nós oramos pelo nosso presidente Bolsonaro. Em nome de Jesus, abençoamos. Pelos seus ministros, oramos em pelo nome de ministro Jesus. da Saúde e todos os seus secretários, todas as pessoas envolvidas, Pai, para combater a essa em nome pandemia. De Jesus. Nós declaramos a graça, declaramos a vitória do Senhor sobre essa situação. Em nome Pai, de nós Jesus. oramos por cada povo teu nesta terra. Nós declaramos provisão divina. Amém. Amém. Senhor, que o teu povo não Amém. será afetado financeiramente. Amém. Crise, mas glória a Deus. Milagres financeiros. Amém. Provisão sobrenatural. Senhor, amém. Paz sendo o árbitro no coração dos teus filhos. Amém. Eles não entrarão em medo, não entrarão em pânico, mas eles nome terão de Jesus. A tua palavra como base, como amém. certeza e como amém, convicção Jesus. De proteção sobre a vida deles, Pai. Nós oramos pelos grupos de risco, idosos, crianças, pessoas que já tiveram algum problema de saúde no passado. Nós declaramos: não haverá mortandade em nosso meio. Não haverá morte em nome de Jesus. Meio, mas eles em nome de Jesus. Protegidos em nome de Jesus. Oh, nós invocamos o sangue de Jesus sobre em nome de Jesus. Sobre nossas famílias, sobre os nossos parentes, sobre aleluia. As pessoas
que nós declaramos e temos como queridas e que amamos no nosso coração, Pai. Amém. Nós colocamos, Pai, uma cerca invisível, Em nome de protegendo Jesus. todas as igrejas. Nós declaramos pastores sábios, nós Amém. abençoamos as autoridades eclesiásticas do nosso país. Em nome de Pastores Jesus. fortalecidos em fé, que não se Em abalarão nome nesse de tempo, Jesus. mas se levantarão como referência, Pai, para ser uma Aleluia. bênção para o seu povo Aleluia. nesse tempo. É Aleluia. isso que oramos, é assim que cremos e Amém, assim que Jesus. agradecemos Aleluia. pelo poder operando em Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Sheila, obrigado, tá bom? Obrigado mesmo. Pastor. Foi um prazer, foi uma honra. Pessoal, essa Amém. live vai ficar salva. Vocês podem assistir depois, vocês podem encaminhar para o pessoal. Eu mesmo eu quero assistir de novo, porque eu quero ouvir de novo essas verdades. Foi maravilhoso. Sheila, brigadão. Fique com o Senhor e você continue Amém. prosperando no seu chamado. Tchau, Glória tchau, a minha Deus. querida. Beijo no coração de todos. Amo vocês, Rio das Ostras, Brasil e nações. Amém. Tchau. Tchau.